E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje eu trago um convidado muito amigo do passado até, porque foi meu contemporâneo em épocas parecidas da faculdade. Foi um amigo que trocou pacientes comigo na época do SUS de Campo Bom. E o amigo de hoje é o colega Diego Fraga, médico, psiquiatra, que tem uma atenção, uma visão especial em terapia de sexualidade de casais. Tô certo ou tô errado? É isso aí, tá certo mesmo. Bem-vindo, Diego. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no teu programa e foi muito legal esse convite. Gente, o programa de hoje, ele pode ser assim, iniciar com um alerta para vocês, como um alerta realmente. Porque como no meu primeiro programa que eu trouxe a amiga Cris Manfro aqui, a gente falou sobre a volatilidade das relações. As relações, os casamentos. Em que as pessoas hoje em dia, elas estão transformando suas relações conjugais em um simples aplicativo. Tá ruim, passa. Tá ruim, passa. Tá ruim, passa. O que tu pode nos ajudar para começar o programa, para cativar as pessoas para esse nosso programa, para elas pensarem de o que fazer para investir naquele amor, naquele sentimento que a pessoa teve e não simplesmente passa para o próximo story? Então essa é uma ótima pergunta, porque se a gente for olhar nesse nosso mundo contemporâneo, está tudo muito fugaz, muito rápido. As pessoas querem satisfação imediata. E a gente vai ver quando é um relacionamento que não é apenas para sair ou conhecer alguém, mas com a ideia de construir um relacionamento estável, tem algumas pessoas que vão encontrar dificuldade. Né? E por que vão encontrar dificuldade? Porque algumas pessoas vão perceber que para conseguir se vincular em alguém, vai ser necessário conexão. E aí que é o grande ponto. Tá, mas como é que então que eu vou conseguir me conectar mesmo com alguém? Tem pessoas que vão ter, por causa da sua história no passado, principalmente na sua infância e na sua adolescência, experiências emocionais de desconexão, de não se sentir seguro. E eu falo no ambiente. Se a gente cresce, se desenvolve, enquanto a gente é criança, adolescente, num ambiente que a gente não percebe acolhimento, que a gente não percebe conexão segura com as pessoas, mesmo na nossa fase adulta, e a gente desejando, almejando ter um relacionamento estável, o nosso cérebro, com medo de uma frustração, vai nos levar a evitar a conexão. Então as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais intolerantes a frustrações que acontecem no dia a dia e preferem evitar sofrer de novo uma experiência parecida com que, por exemplo, tiveram na infância nesse contexto de experiência de desconexão. Mas falando nessa experiência de desconexão, eu vou te colocar um tópico então que é uma pegadinha. A pessoa viveu muito ruim a relação do casamento pai e mãe. Então ela tem aquilo como um mau exemplo. Que na cabeça dela ela queria que aquilo fosse diferente, ela não sabe expressar como se fosse um bom exemplo. Daí ela tem um relacionamento não bom, tóxico, vamos dizer assim. Mas por ver aquilo lá ser um erro da vida dela, no chip dela está gravado aquilo como uma falha, talvez. Ela não tem um relacionamento como uma dependência emocional da outra
para que não se separe e aquilo seja, então, o que ele pensou que seria o certo? Sim. O que acontece é que o nosso cérebro acaba se atraindo por aquilo que já é conhecido. Mesmo que conscientemente eu diga, eu não quero ter uma relação ruim, eu não quero ter uma relação tóxica, eu não quero ter uma relação que não me faz bem. Mas o meu cérebro é atraído por aquilo que já é mais conhecido, por aquilo que já foi vivenciado. E aí a gente cai naquela cilada de estar dentro de um relacionamento que conscientemente eu posso me dar conta de que, tipo, isso não é pra mim, eu não me sinto bem aqui, mas se eu tento parar com aquilo, ou se eu tento me afastar desse relacionamento, pode vir uma sensação de culpa ou até mesmo de insegurança. Eu acredito que eu não vou conseguir me conectar com outra pessoa em que eu vou encontrar esses elementos, essas necessidades emocionais que eu preciso. Existe uma fragilidade lá no fundo emocionalmente de que a pessoa não sente que realmente é capaz de conseguir se conectar com outra pessoa e que essa outra pessoa vai realmente suprir as necessidades emocionais dela, né? Então, tem 3 pontos aí que fazem com que a pessoa se vincule no relacionamento. A primeira delas é um vínculo. A pessoa que consegue ter vínculo, que consegue ter afinidade, que consegue ter valores parecidos, esse é um primeiro chamarisco para se vincular. O outro é a química esquemática, que é o que a gente acabou de falar. Eu sou atraído por aquilo que eu já conheço. E o terceiro ponto é o meu desejo de reparar aquilo que eu passei. Que me fez mal. Isso, aquilo que me fez mal quando eu era uma criança, aquele ambiente. Eu tenho esse desejo de reparar. Só que eu acabo seguindo dentro de um mesmo modelo que já foi pré-concebido, que já foi experienciado, e muitas vezes não me sinto como uma pessoa que pode ser amada e que pode amar de verdade e ter um relacionamento saudável. Mas isso vira, isso que eu falei, é dependência, então. Isso, existe uma dependência. Ciclo vicioso. Isso, um ciclo de dependência, é o que a gente chama de química esquemática. Eu acabo repetindo modelos e formas de agir com o outro e isso vai se estabelecendo. Eu não quero viver aquilo que eu experienciei no passado, mas eu acabo repetindo. É um molde. Nosso cérebro acaba virando como se fosse um molde de repetição continuada. O modus operandi. O modus operandi é um bom nome. Uhum. O cara segue uma tendência dos erros do passado. Exato. E aí é aquilo, né? Se eu sinto que talvez eu não seja o suficiente para amar, ou não seja o suficiente para ser amado, ou se eu me olho com uma maneira de perceber que eu sou defeituoso do ponto de vista de poder oferecer coisas boas para o outro, eu acabo ficando subjugado a um relacionamento que é tóxico e eu acabo não conseguindo sair dali, então gerando uma questão de dependência mesmo emocional. O melhor que eu vou conseguir é isso. Isso é ruim, mas é o melhor que eu vou conseguir. Claro, é uma crença equivocada, mas que fica muito enraizada. Por isso que a terapia, nesse caso, ela consegue ajudar a pessoa a enxergar melhor quais são as necessidades emocionais dela, o que ela precisa e o que vai fazer de fato com que ela se sinta liberta e que ela se sinta bem e busque relações mais saudáveis. Falando em relações mais saudáveis, é isso que muitas vezes fazem a pessoa querer casar. Porque ela acha que tem o elo, tem o vínculo, tem amor, tem a resposta ao contrário. E foi o que a gente falou no início. Por que as pessoas esquecem isso hoje em dia? Na verdade, as pessoas elas não esquecem, elas esperam que aquilo vá fluir naturalmente. Porque existe uma idealização de eu quero que a minha vida seja dessa forma. Tudo bem, você pode idealizar o que você quiser, mas essa idealização fica naquele sentido de tudo vai fluir da maneira que eu imagino. E quando a gente começa na prática e acredita, principalmente depois da paixão, em que essa paixão, o jeito de funcionar, do jeito que nós começamos, vai ser sempre igual, é só deixa a vida me levar. Não é bem assim, porque na prática, o que acontece? As pessoas acabam esquecendo de fazer algo que antes era automático no momento da paixão. Que era o quê? Pegar na mão, dar carinho, beijar, dar atenção,
poder acolher a pessoa quando a pessoa não está bem. Num relacionamento de mais longo prazo, isso vai se perdendo, porque a pessoa acredita que espontaneamente vai vir, mas não. Depois da paixão, a gente precisa exercitar isso, a gente precisa exercitar esse compromisso de toque, de carinho, de dar atenção. E isso tem o quê? Isso a pessoa precisa estar disposta, ter energia para dar esse passo. E muitas vezes as pessoas querem que simplesmente, espontaneamente isso aconteça. Então precisa sim uma motivação para que as coisas continuem fluindo, em que haja conexão. Posso exemplificar para as pessoas entenderem de uma maneira simples? Uma pessoa quando vai construir a sua primeira casa, quer fazer e conseguiu comprar o terreninho, está com muita energia. E aquela casa vem. Conseguiram comprar os tijolinhos, fizeram o telhado, fizeram do jeito que queriam. Essa casa, independente se terão mais cômodos, que seriam a família crescendo, ela precisa de reparação. As paredes vão ruir se não receberem nova tinta. As coisas vão se estragar, vão deteriorar se não forem limpas. Então, nossos sentimentos, olha a minha interpretação para as pessoas entenderem, elas precisam de reforma constante. Elas precisam ser, os nossos sentimentos precisam ser limpos, reparados e renovados. Aí tu mantém tuas paredes em pé do relação. Sim, mas para haver isso, né, manter as paredes em pé, é preciso algo, é preciso uma ação, uma motivação. Se eu vejo que a casa ela não está do jeito que eu gostaria, porque com a passagem do tempo, né, houve, né, algumas situações em que precisam de reparo, se eu simplesmente assisto a isso, espero que a casa fique do jeito que eu quero, sem eu criar uma ação, obviamente isso não vai acontecer. E isso é o que acaba acontecendo nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos conjugais de longo prazo. A pessoa fica na expectativa de que o outro faça, e esse outro fica na expectativa de que o primeiro faça, mas ninguém dá o primeiro passo, ninguém consegue criar aquela motivação de transformar as coisas, de sentar e conversar com uma parceria. Um exemplo que eu dou bastante assim no consultório, atendendo casais ou pessoas que vêm conversar sobre essa parte de relacionamento ou sexualidade, que a gente precisa pensar que um casal, um relacionamento conjugal, tem a ver com como se fossem uma parceria, como se fossem parceiros de por exemplo, de um time de futebol. As duas pessoas vestem a mesma camisa. A gente não pode olhar o outro como adversário. Tem que fazer gol na mesma goleira. Exatamente. Correr para frente. Exato. Não, os dois têm a mesma cor de camisa. Então não pode olhar o outro como um rival, porque senão vai sempre entrar em conflito. Então a gente precisa sempre chegar, um time que quer ganhar faz o quê? A gente chama o colega e diz, olha só, vamos fazer desse jeito, vamos caminhar junto até a nossa meta. É isso que precisa ser feito. E muitas vezes a pessoa só encara que tem que ser espontâneo, sem ter essa conversa. Sem conversa, sem diálogo, as pessoas não vão chegar no objetivo. Uma ideia assim que teve um filme que a gente olhou de criança, a Família Madrigal, eu acho, onde cada pessoa tinha seu poder. E tecnicamente, a que não tinha poder sofria com isso. Mas o poder que a casa começou a ruir. O poder dela era de unir a família unida foi quando a vila toda se renovou. Entendeu? Alguém precisa ter ação. Sim. E é muito boa essa ideia do andar junto, né? O motor tem que rodar as duas rodas para frente, não para cada lado, né? Exato, exatamente. É mais ou menos assim que se a gente for pensar do ponto de vista psicológico, as pessoas, quando buscam um relacionamento conjugal, elas querem andar conjuntamente, mas o que elas De mão dada. De mão dada, mas o que elas têm feito para ter essa proximidade? O quanto que elas estão conversando e negociando sobre as necessidades que cada um tem? E eu não falo só da prática do dia a dia, eu falo sobre as necessidades emocionais. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade em parar e falar para o outro. Eu me sinto assim. Quando isso acontece, eu me sinto de tal forma. Geralmente as pessoas não falam sobre o que elas sentem. E eu me sinto à vontade de cortar o assunto e chamar nosso patrocinador master. Vamos Já lá. voltamos. Até logo. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente?
Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando, Diego, vamos continuar naquele assunto que a gente parou agora? Sim. Eu havia dito que as pessoas acabam não falando, não expressando para o outro o que elas estão sentindo, as necessidades emocionais. Porque elas acabam fazendo como? Elas acreditam que expressaram as necessidades emocionais dela para o outro, mas muitas vezes elas estão o quê? Elas estão sendo uma voz crítica. Elas acabam dizendo, você não fez isso direito, você não cuida de mim, você não faz o que eu te peço. Olha só como é diferente. Você falar o que você precisa e o que você necessita, né, do que fazer isso. De gerar uma crítica, de apontar para o outro e simplesmente criticar. Quando você faz isso, quando você ataca o outro, o que vai voltar do outro? Provavelmente uma evitação ou uma nova crítica. O rebote. O rebote. O rebote da crítica. Tu Isso. ataca, tu volta com o ataque. Tu, Isso. tu elogia, a chance de tu ganhar um elogio em breve é próxima. E aí os casais começam a escalar. Uma pessoa fala, ataca, a outra ataca de volta e isso vai escalando. Deteriorando a parede. Isso, e isso começa o quê? Começa a haver conflito, cada vez mais conflito. As pessoas acabam não aprendendo a expressar o que elas estão sentindo, o que elas necessitam. Elas levam para um lado de atacar o outro. E aí o que vai acontecer? O que você acabou de dizer. Vai receber ataque de volta e nada se conserta. Diego, passamos essa fase. Deu, gente. Vamos falar de coisa interessante, que essa não tenha sido. O que te levou a querer estudar sexualidade e fazer terapia sobre sexualidade? Então, essa é uma boa pergunta. O que acontece? Depois de ter estudado medicina, psiquiatria e atender as pessoas com terapia, o que cada vez mais eu percebi? Que esse era um ponto que as pessoas perguntavam, as pessoas tinham necessidade que ia além da questão biológica, e além da questão hormonal, e além da questão orgânica. Muitas vezes os pacientes chegavam e diziam, poxa, doutor Diego, eu estou com uma questão no meu relacionamento, eu não consigo mais ter desejo, eu não consigo mais me vincular, mas olha só, eu já fui no médico ginecologista, eu já fiz exames, ou um homem chegava, eu já fui no urologista, eu já fiz exames, pô, meus hormônios estão ótimos, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo me sentir à vontade? Eu não me sinto bem, eu estou com uma dificuldade sexual. E aí que eu comecei a dizer, não, peraí, eu preciso entender de uma maneira profunda, séria e buscar conhecimento para atender essa demanda dos pacientes que tem uma questão sexual atrapalhando a vida e que precisa de ajuda, mas a origem disso é psicogênico, é emocional, não vai necessariamente ser reparada com medicação muitas vezes. Então foi aí que eu disse, não, peraí, eu preciso ajudar mais ainda o meu paciente. Eu não posso simplesmente não perguntar para o meu paciente como está a vida sexual, como é que estão as emoções, preciso ajudá-lo com isso. Então foi por isso que eu quis buscar essa formação lá na USP, em São Paulo, então, em sexualidade e em terapia sexual. Disfunções sexuais, tirando os hormônios, estão muito relacionadas com o que está ao redor do centro, né? Exatamente. Era aquilo que a gente estava... A sexualidade é o miolo da flor. Quantas pétalas tem nessa flor para formar a flor? É bom dar exemplo, né? As pessoas entenderem. Sim. E gostei da tua colocação, porque a disfunção sexual de um casal, digo disfunção mesmo, porque não é a falta de vontade, está relacionado com muitos fatores socioeconômicos e emocionais, né? Socioeconômicos e emocionais. Porque às vezes a pessoa está com um problema no seu trabalho, ou a pessoa está passando por um momento de estresse, a pessoa está passando por um momento difícil na sua vida e ela não tem
às vezes, o desejo de chegar para o outro e dizer, olha, eu estou passando por essa e essa situação, então eu não estou me sentindo à vontade para ter relação sexual, por exemplo. Então, esse é um dos fatores. Mas o outro é a desconexão, que é o que nós estávamos falando. Um casal que não busca por afeto, não busca por carinho, que não busca por troca afetiva, que não busca por bom humor, que não busca por ter espontaneidade, ou seja, onde tudo fica muito quadrado, onde tudo fica muito encaixado, onde a rotina toma conta, e daqui a pouco os dois estão desconectados. E aí, se essa desconexão acontece no dia a dia, por que não irá ocorrer também na hora do sexo? Na hora do sexo também haverá essa desconexão. Então as pessoas começam a perceber, meu desejo está mais baixo, ou eu não consigo ter ereção, eu fico nervoso, porque eu tenho medo de chegar no momento do sexo com a minha parceira e não conseguir ter ereção. Daí o que geralmente os homens fazem? Eles evitam o encontro sexual. E as mulheres dizem, poxa, por que será que ele está evitando? Por que será que ele não quer me encontrar? Será que ele não me acha mais bonita, atraente? Então, tem todos esses olhares. Por isso que eu digo que conversar no dia a dia com o parceiro, com a parceira, sobre os sentimentos e sobre a sexualidade é muito importante. E conversam contigo no consultório e te procuram mais pessoas solteiras por falta de vontade ou com excesso de vontade, ou mais pessoas casadas? Olha, eu te diria que é meio a meio, porque o que acontece? As pessoas solteiras acabam procurando principalmente porque elas querem um desempenho sexual melhor e elas não entendem por que elas não conseguem ter um desempenho. Mas é que sexualidade, melhor dizendo, não é desempenho sexual. Não é para ser um atleta sexual. A gente precisa se conectar, a gente precisa ter atração, a gente precisa relaxar. Então, muitas pessoas buscam com uma disfunção sexual, pessoas solteiras, porque justamente elas querem desempenho e sexualidade não está focado apenas no foco de desempenho. Está focado no relacionamento, na conexão, em poder estar relaxado, à vontade com aquele momento e poder curtir aquele momento. E pessoas mais casadas, elas acabam buscando muito mais por conflitos do dia a dia do que propriamente pela questão específica de sexualidade. Mas no momento que a gente começa a conversar sobre os conflitos, aí o tópico sexualidade vem à tona. Poxa, pois é, aproveitando que a gente já não está muito legal, que a gente está brigando, eu também queria trazer uma coisa. E aí vem, a nossa vida conjugal não está boa. E não está boa por quê? Porque não tem conexão. Porque não tem momento de olhar no olho, de conversar, de estar próximo. As pessoas deixam de fazer aquilo que elas faziam enquanto elas estavam apaixonadas. Elas esperam que isso aconteça espontaneamente. E a gente precisa colocar em ação e não ficar esperando que venha de forma espontânea. A rotina, os filhos, isso a gente entende que é uma parte do amor que, no outro lado, é o dificultador. Sim. É a rotina. A rotina, as responsabilidades do dia a dia, né? Então, por isso que isso que eu falo muito para os meus pacientes, se a gente olha a sexualidade apenas numa ótica de desempenho sexual, a gente está olhando de uma forma errada para a sexualidade. A gente precisa aprender a se vincular com o outro, a gente precisa aprender a escutar o outro. E quando a gente não está bem, quando a gente não está se sentindo à vontade, a gente precisa falar para o outro que não está se sentindo à vontade e o porquê não está se sentindo à vontade. Mas as pessoas acabam, muitas vezes, ficando com vergonha e preferindo não falar sobre esse assunto. Só que daí a angústia do porquê fica pairando no ar e isso leva a mais conflitos. Como é que funciona na consulta contigo especificamente? O cara te procura exatamente por desempenho e tu vai dar uma volta, vai ter que dar uma volta para dizer, meu amigo, eu não sou um treinador do amor. Tu estás no lugar errado. Exatamente. Não, tu não faz isso. Como é que tu aborda isso aí? É isso. Porque o que acontece, né? Muitas vezes um homem vai procurar dizendo, olha, eu vim encaminhado do médico urologista que me examinou e viu os meus hormônios e disse que está tudo bem comigo, né, do ponto de vista biológico. Daí me encaminhou para ti. Por quê? Porque eu não consigo entrar no momento sexual, não consigo ter ou manter a ereção. Mas aí tem aquela carga psicogênica de
não conseguir se focar no que é erótico por medo da falha. Então, o mecanismo que tira a mentalidade do erótico faz com que a pessoa pense em várias outras coisas e naquele momento, principalmente na possibilidade de perder a ereção, acaba fazendo que a pessoa fique nervosa, ansiosa e não consiga relaxar. Então, o que a gente precisa ajudar Mas essas relaxar pessoas demais também não sobe. Pois é, mas precisa aprender a relaxar antes, entender que não é Não só uma para homem, né? disputa. Para mulher também. É, para mulher também. Relaxar, porque senão... Exato, pela tensão. Então, o que acontece? Às vezes eu já escutei muito isso, de assim, poxa, as mulheres, por exemplo, a pessoa fica lá pensando na vida, né, nos boletos, nas coisas que tem que fazer no outro dia e não consegue relaxar para o momento. Então, sexualidade tem a ver com o quê? Com aprender a relaxar, aprender a se sentir à vontade naquele momento e não levar a mente para um outro foco, não levar nem para o desempenho e não deixar que o foco erótico suma da mente. Complexo. Bem complexo. Ele olha sério, ó. O psiquiatra olha no fundo da alma das pessoas. Diego, então, meio a meio, casado e solteiros. Isso aí. Ó, eu fiz uma colinha aqui pra gente não se perder, porque eu acho interessante. Você também atende terapia de casal em situações envolvendo sexualidade dos casais. De modo geral, qual é a queixa principal desse público? Então, tu já falou. Uhum. Um dos teus diferenciais, atribuições técnicas como médico psiquiatra e também terapeuta sexual, que nem todos os psiquiatras fazem. Como é que funciona? Tu vai na terapia e o cara começa, doutor, minha relação com meu marido ou com minha esposa, tá assim, assado, tal. E o cara não se sente à vontade de psiquiatra, olha, cara, eu não trato isso, procura um colega meu. Então, exatamente isso, né? E tem alguns homens, inclusive, que ficam com receio. Por exemplo, muitos homens têm um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso e ficam com receio de procurar o médico psiquiatra porque pensam o seguinte, bom, se eu for ao médico psiquiatra e de fato, né, eu necessitar de uma medicação para tratar depressão e ansiedade, talvez essa medicação vai mexer na minha libido ou vai mexer na minha ereção, no meu desejo. Então, eu não vou ao médico psiquiatra. E esse que é o ponto. A gente precisa ter o olhar de qual é a necessidade daquela pessoa. A pessoa precisa tratar depressão ou ansiedade, seja com terapia ou com medicação, mas a gente tem que ter esse cuidado de não afetar também a vida do paciente com possíveis efeitos adversos de medicação. Então, poder ir a um psiquiatra, né, que você consiga falar sobre as tuas necessidades, sobre os teus medos, sobre aquilo que te angustia, poder falar para o psiquiatra, eu fico com medo de utilizar essa medicação para depressão e daqui um pouco eu não tenho mais desejo sexual, eu tenho medo de usar essa medicação e ter um efeito adverso. Eu penso que é justamente esse vínculo com o teu psiquiatra, ter um bom vínculo e poder falar sobre as tuas angústias, é aí que a gente encontra o caminho sobre o que é ideal, o que é sob medida para aquele paciente. Eu sempre penso que o tratamento, ele precisa ser personalizado, ele precisa ser de acordo com a necessidade daquela pessoa especificamente que está procurando. Para desmistificar, e é uma palavra que parece agressiva, eu sempre explico para as pessoas quando falo, a ignorância é a falta de conhecimento. E uma das ignorâncias que consegue, tipo assim, não me deixa bravo nem nada, mas tipo, não fale isso, é quando a pessoa, tu diz, quem sabe tu, em consulta, quem sabe tu procuras ou para um amigo, um médico psiquiatra. Só falta dizer que eu tô louco agora, não tô louco? Gente, eu trato as vias aéreas superiores. Eu sou um médico otorrinolaringologista. Médico psiquiatra é quem trata doenças emocionais, doenças entre aspas da alma. Não são coisas tangíveis, não são coisas palpáveis. Então, não é coisa para louco. São doenças que devem ser, como é que eu posso dizer assim, classificadas e tratadas corretamente pelo médico especialista do assunto, que é o médico psiquiatra. Não fique tomando o remedinho que seu vizinho toma, que alguém conseguiu para ti uma receita, porque acha que para ti vai ser a coisa boa. Tratar psiquiatria é fazer terapia, não só tomar remédio. É conversar e tentar descobrir o que tu tem lá dentro que está te fazendo mal. Quando a gente começou esse programa, a gente falou das falhas do chip. É tentar mexer nelas e entender lá na tua programação
onde é que está o ajuste, ou a falta de ajuste, ou a falha, para que tu não traga isso para o teu dia a dia e para a tua vida. Ainda existe esse estigma, né, de que psiquiatra é um médico que é para louco. As pessoas muitas vezes dizem isso, mas não tem nada a ver com isso. Psiquiatria é cuidado com um órgão que é tão precioso, que é o nosso cérebro. É cuidar realmente, de fato, daquilo que a gente sente. Então, assim, ter um tratamento personalizado, direcionado para a pessoa, para aquilo que ela necessita, é o mais importante, né? E a gente, com o passar do tempo, a gente vai quebrando os tabus. Eu fico muito feliz, eu vejo muitas vezes pacientes que acabam indo no consultório e dizendo: poxa, Diego, eu não imaginava que vir aqui num consultório de psiquiatria era assim. Eu digo: mas assim como? Não, de poder vir aqui, o teu consultório é bonito, é claro, a gente consegue conversar, consegue ficar à vontade. Eu digo: sim, mas é para ser assim mesmo, é para você ficar à vontade, conseguir conversar, conseguir trocar uma ideia, esclarecer as dúvidas. Não tem que ser algo distante, não tem que ser algo diferente, não tem que gerar medo. Não, tem que gerar solução, tem que gerar bem-estar. Eu penso que a consulta psiquiátrica, ela deve ser assim, ela deve ser acolhedora, ela deve ser humanizada. Por isso a terapia é uma das formas mais importantes de tratamento das doenças emocionais. Sem dúvida. Humano, acolher, receber, orientar, dividir. Sim. Eu penso que o atendimento médico em si, independente da área, não falo só dos psiquiatras, ele já é terapêutico. Atendimento das áreas da saúde. Isso. Eu vou te ajudar. Boa. Penso que sim. Eu concordo contigo. O dentista, o nutricionista, Exato, o fisioterapeuta. Exato. Isso já... Biomédico. Porque receber alguém e escutar com atenção, genuinamente, porque as pessoas sabem. Psicólogo. Isso, as pessoas sabem, as pessoas olham no olho da pessoa que está ali, do profissional de saúde, e elas vão observar se aquilo é genuíno. Elas vão observar se elas estão sendo bem recebidas, bem acolhidas, se de fato esse profissional está ali querendo resolver a situação, querendo mesmo ajudar de verdade. Então eu penso que, sim, que quando alguém busca um profissional de saúde, só essa escuta atenta, ela já é terapêutica. Nosso programa foi terapêutico já também, tu sabia, Diego? Eu quero agradecer a paciência de quem esteve conosco até agora. Eu quero que o Diego fale seu arroba aí para quem quiser te procurar, mandar perguntas. Tá à vontade, a câmera para ti, Diego. Certo, obrigado. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, o meu Instagram é o @dr.diegofraga. Você é muito bem-vindo lá. Se quiser me enviar um direct, fazer uma pergunta, sinta-se sempre muito à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Diego. Obrigado pela paciência de vocês. Mande suas dúvidas e perguntas para cada dia melhorarmos mais esse programa. E lembrando, saúde não é brincadeira. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.